Foi dada largada a temporada de balanços do segundo trimestre de 2021 e eu já quero fazer uma ressalva, tá, gente? Quando a gente faz uma comparação dos resultados de agora, a gente geralmente faz isso ano após ano. Então, o período que a gente vai estar utilizando para comparar o segundo trimestre de 2021 vai acabar sendo o segundo trimestre de 2020. Só que cabe ressaltar que esse foi o pior trimestre durante todo o período de pandemia para algumas empresas. Então, muito cuidado ao você estudar essas empresas e ao comparar os resultados entre esses períodos, porque eles são bem discrepantes, principalmente quando a gente fala no momento econômico e no momento da pandemia que a gente está vivendo. Claro que aqui eu vou trazer 3 resultados para vocês: WEG, EDP e o próprio Santander. A WEG em si, ela nem sofreu tanto assim na pandemia, mas ainda para contribuir um pouco mais com os estudos de vocês e a análise de vocês, eu vou trazer uma base comparativa também com o primeiro trimestre de 2021 para a gente entender se essas empresas realmente estão fazendo o dever de casa, se elas estão avançando e também entender o que pode estar descontado ainda na nossa bolsa de valores, beleza? Mas antes da gente começar, eu já quero pedir para vocês se inscreverem aqui no canal, deixarem um like de vocês, me acompanharem até o final do vídeo e o link da Clear, como vocês já sabem, está aqui na descrição. Basta clicar, se você ainda não é cliente, abrir sua conta e começar a negociar com corretagem zero, beleza? Bom, pessoal, vamos começar pela WEG, porque eu sei que ela é uma das queridinhas do mercado, eu sei que muitos de vocês investem nela, mas também tem aquela outra turminha lá que tá sempre dizendo que WEG é bolha, que WEG está cara e por aí vai, né? A questão é o seguinte, ela entregou os seus resultados e foram resultados muito bons, tá, gente? Porque o lucro líquido dela ficou em 1,13 bilhão de reais, o que foi um crescimento de mais de 120% em relação ao segundo trimestre de 2020. Quando a gente fala o crescimento em relação ao primeiro trimestre de 2021, aí a gente está falando de 48,5%, o que é sim um avanço considerável. No caso de WEG, mesmo que a gente compare com o segundo tri, cabe ressaltar, né, gente? Ela conseguiu ir muito bem durante a pandemia, principalmente porque tiveram os fatores cambiais, ela conseguiu expandir na parte de energias renováveis e tudo isso sustentou ali um pouco o crescimento dela no momento que várias indústrias, né, que a parte industrial também estava um pouco parada. De qualquer forma, cabe ressaltar que dentro desse lucro dela, nós tivemos alguns não recorrentes de alguns impostos, né, de créditos de impostos, daquelas questões de PIS, COFINS e tudo mais. Esse crédito de impostos, né, gente, se a gente excluísse esse não recorrente, traria então um lucro líquido de 851,9 milhões de reais, o que ainda assim seria um crescimento de mais de 65% em relação ao mesmo período do ano anterior. Eu vejo que mesmo fazendo essas comparações, os resultados são muito bons, mas para vocês entenderem o porquê eles são muito bons, nós precisamos entender como que ela conseguiu crescer, principalmente na parte operacional. E aí, para isso, eu separei essa tabelinha aqui, que nós conseguimos ver qual foi o crescimento, né? Qual foi o aumento da demanda, seja no mercado interno e no mercado externo. Aqui a gente está falando da receita operacional líquida, o crescimento que teve, tá? Então a gente consegue ver que o grande destaque aqui foi justamente o crescimento no segmento de energia. Nós sabemos que aqui no Brasil nós estamos vivendo uma crise hídrica e a WEG, por operar muito bem essa questão de energia renovável, energia solar, ela também faz alguns motores que auxiliam, então, por exemplo, na indústria de transmissão. Consequentemente, ela teve um crescimento muito grande e isso foi muito importante para ela neste momento. Quando a gente fala de equipamentos industriais, aqui no Brasil a gente teve uma pequena queda, mas a gente teve um avanço um pouco maior no mercado externo, o que mostra que sim, Estados Unidos está retomando as suas atividades, está conseguindo ter uma recuperação mais acelerada, por exemplo, do que aqui, e tudo isso está gerando mais demanda para a WEG. É claro que toda essa retomada econômica deve continuar aumentando essa demanda nas linhas da WEG, mas o destaque mesmo foi por essa questão da energia renovável que ela conseguiu expandir. Junto com os resultados, ela acabou também anunciando o pagamento de dividendos, né? Então ela vai distribuir aí em torno de 15 centavos por ação. O pagamento vai acontecer no dia 11 de agosto e quem tem direito a receber esses 15 centavos por ação é quem tinha posição acionária, então, até o dia 30 deste mês que passou agora, né? Até o dia 30 de julho. Então, eu considero que o resultado de WEG foi sim muito bom, mesmo que alguns insistam em dizer que
VEG é bolha, VEG é cara, ela tem conseguido se reinventar muito bem e quando a gente olha somente os múltiplos, é claro que vai apontar que ela está muito cara, porém eu encaixo ela dentro daquelas empresas de growth, né? Aquelas empresas de crescimento rápido e que nada impede que o que está caro fique mais caro ainda. Agora, saindo de VEG, vamos falar, gente, sobre a EDP. Por quê? EDP, ou Energias do Brasil, como a gente costumava falar, ela teve um lucro, né, de mais de 344 milhões de reais, o que foi uma alta de mais de 45%. Isso porque nós estamos falando também de um momento que nós estamos vivendo, da crise hídrica. Porém, por ela ser diversificada desde a geração, transmissão e distribuição, eu vejo que ela até conseguiu resistir ou administrar muito bem os impactos que isso poderia ter, principalmente na parte dos custos, tá? Agora é importante a gente ressaltar que o lucro líquido em relação ao primeiro trimestre de 2021, aí sim a gente começa a ver um pouquinho desses impactos da crise hídrica, ainda que eu acho que ela conseguiu administrar muito bem e a gente consegue ver aí uma queda de 27% nessa relação. Cabe ressaltar que ela tem feito muitos investimentos, tem feito algumas aquisições importantes, então ela concluiu nesse segundo trimestre de 2021, né, os investimentos na S, que ela tá para a parte de energias renováveis, energia solar, e ela também participou de alguns leilões, né, de linhas de transmissão, e ela acabou levando o lote 1 que interliga, né, Acre a Rondônia. E é muito importante a gente entender que ela tem feito essas operações, que ela tem esse planejamento para continuar crescendo, mas ainda assim ela consegue ser uma empresa que é boa pagadora de dividendos. Eu já falei em outros vídeos aqui no canal, ela mudou a política de dividendos no ano passado, pagando R$1 por ação. Então, além do crescimento que ela está buscando, ela também acaba entregando bons dividendos. Hoje o dividend yield dela está aí na casa dos 5,5%, mais ou menos isso. Agora, um ponto muito importante, tá, gente? Eu falei para vocês que eu iria trazer algumas ponderações do que eu acho que está descontado ou não no mercado, e a EDP é esse caso. Como vocês podem ver na imagem aqui, hoje ela está negociando a aproximadamente 5 vezes preço-lucro. A média dela é acima de 7 vezes lucro. Eu vejo que ela sofreu um pouquinho com essa questão da crise hídrica, mas ainda assim ela tem um bom planejamento estratégico, ela tem conseguido distribuir bons dividendos, mas eu acho que o mercado ainda não enxergou isso nela e por isso ela consegue negociar com esse valor que eu considero que é um valor descontado, que está abaixo do que ela efetivamente vale, beleza? Agora vamos falar por último, mas não menos importante, gente, do Santander. O Santander, eu acho que ele já dá meio que um parâmetro ou talvez é um termômetro pra gente meio que já entender o que a gente pode esperar dos resultados dos outros bancos também, né? Porque meio que o que aconteceu com uma no segundo trimestre de 2020 aconteceu com os outros também. Então agora nesse segundo trimestre de 2021, eu acho que vai ser mais ou menos a mesma pegada para as outras instituições financeiras ou pelo menos para esses bancões aí que competem entre si. No caso do Santander, ele atingiu o maior nível histórico, né, da questão do lucro gerencial dele, que foi de 4,1 bilhões de reais, isso no segundo trimestre de 2021. Quando a gente faz uma comparação, né, com o ano passado, a gente vê um crescimento de mais de 95%. Só que cabe ressaltar que naquele momento mais crítico da crise, nós vimos vários bancos aí aumentando a provisão para devedores duvidosos, eles realmente não sabiam o que iria acontecer, como ficaria a questão da inadimplência, então nós tivemos também o fechamento de várias agências, consequentemente menos pessoas circulando, menos pessoas talvez fechando alguns contratos de produtos e serviços, tudo isso impactou nos resultados dos bancos do ano passado. E agora, o que a gente vê com essa retomada, com essa abertura econômica, consequentemente, a gente vê esse resultado melhorar. Para a gente entender se ele realmente melhorou, trazendo para um cenário um pouquinho mais próximo do que a gente vive hoje, se a gente colocar a relação do lucro líquido com o primeiro trimestre de 2021, a gente vê um crescimento de 5,4%. Então, ainda assim, ele conseguiu ter um bom crescimento. Agora, falando sobre a questão do próprio PDD, né? Então, o PDD ficou em 3,3 bilhões de reais, o que, em relação ao primeiro trimestre de 2021, seria um crescimento de 5,2%, e em relação ao mesmo período do ano passado, seria
uma queda, né, entre aspas, se a gente considerar aquele PDD extraordinário, né, que quase todos os bancos subiram bastante, então a gente teria uma queda aí de mais de 49%. Consequentemente, tudo isso acaba impactando nesse resultado que o banco acaba entregando, mas cabe ressaltar também, né, que o índice de inadimplência que o banco apresenta hoje está nos menores patamares, né, ou está abaixo, pelo menos, da média que o banco tem operado, pelo menos aí nos últimos 5, 6 anos, ficando em aproximadamente 2,2%. No primeiro trimestre de 2021, isso estava em 2,1% aproximadamente, então ele se mantém nessa linha. Um ponto importante sobre o Santander, mas também sobre os outros bancos que eu acho que a gente já pode esperar, tá? Nós vimos durante o período de pandemia, no ano passado, o crédito para empresas se expandindo muito. Então essa carteira de créditos, essa parte da PJ cresceu bastante. E o que a gente está vendo agora é um movimento um pouco contrário. A gente está vendo uma retração ou um crescimento um pouquinho menor para PJ, porém, a carteira de crédito da pessoa física cresceu bastante. O que cresceu também bastante, olhando no detalhe do resultado do Santander, foi a própria questão de cartão de crédito, a própria questão de clientes digitais também cresceu bastante e, consequentemente, tudo isso impactou positivamente nesse resultado, mas que eu nem considero que é nada demais, tá, gente? Porque realmente comparar com o segundo trimestre de 2020 é até um pouco injusto, então eu acho que o crescimento ele tá meio que em linha, nada tão acima do que a gente já esperava. Agora, um outro fato relevante que saiu, tá, gente, foi o Sérgio Rial deixando então a presidência do Santander. Cabe ressaltar que essa foi uma notícia que eu de cara achei que ia impactar muito o mercado, mas eu acho que as ações nem sentiram tanto assim por conta do próprio resultado, que foi um resultado ok, que foi um resultado bom. Mas o que acontece, né, gente? Desde que o Sérgio Rial ele assumiu o banco lá em 2016, final de 2015, início de 2016, ele conseguiu fazer uma reviravolta no banco e ele era um banco que tinha, por exemplo, um ROI de 12% e ele passou para 20% rapidamente, então ele fez realmente uma boa gestão, mas um ponto muito relevante sobre toda essa história e que eu acho que vai ser importante no final das contas é o seguinte: ele se mantém no banco até o final do ano e ele está fazendo essa transição, ou seja, né, deixando a presidência do banco justamente em um dos melhores momentos do banco. Eu acho que seria muito ruim se você tivesse a saída dele em um momento crítico que o banco não está indo muito bem, mas eu acho que o banco ele realmente já está muito bem estruturado, ele já tem aí um planejamento pensando aí no curto, médio e longo prazo e provavelmente o seu sucessor deve dar sequência nesse ritmo de crescimento e principalmente pensando na necessidade de se reinventar e inovar, porque quando a gente fala dos bancões como um todo, eles cresceram muito nos últimos anos e aí a gente entende que eles não vão conseguir manter um crescimento tão acelerado assim e agora o que eles precisam realmente fazer é pensar numa diversificação dos negócios, pensar muito na parte de tecnologia, pensar muito no digital e a gente tem visto que eles têm feito sim, inclusive muitas vezes diminuindo alguns custos, fechando agências, fazendo algumas demissões, entendendo que eles têm aí um custo muito pesado em relação a bancos digitais e eles precisam se manter competitivos. Então, no caso do Santander, claro que é um banco que eu gosto, eu acho que veio com resultados bons, mas não acho que é um dos bancos mais descontados, mais baratos. Para isso, é claro que a gente tem outros como o próprio Banco do Brasil, mas existe o próprio risco, né, de ter o dedo do governo. De qualquer forma, desses 3 resultados que eu acabei entregando, eu acho que os 2 que eu mais gostei foi pelo menos WEG e EDP, né, Energias do Brasil, que mais me surpreenderam. EDP eu ainda acho que tem um fator positivo, porque eu acho que ela ainda está trabalhando com um certo desconto na nossa bolsa de valores e basicamente eram essas empresas que eu queria trazer os principais pontos para vocês hoje. Mas agora eu quero saber de vocês, depois de toda essa minha resenha sobre os resultados dessas 3 empresas, tem alguma delas ou algumas delas que vocês investem? Vocês gostaram desses resultados? Escreva aqui nos comentários que eu quero saber e eu vejo vocês então no próximo vídeo.